Olá, vamos dar início a mais um Mais Criativo. Hoje vamos tratar de um tema extremamente importante no mundo contemporâneo, que é a relação nossa dos seres humanos com a cidade, né? O cidadão, daí né, a palavra, com a cidade, e essa interface que a arquitetura tem, né, importante interface que a arquitetura tem e desenvolver esse papel de aproximar a pessoa a conviver, andar, caminhar, gostar, né, de pertencer à cidade. Para isso eu convidei a minha amiga, arquiteta, doutora em arquitetura, Ana Paula Lepre, que tem uma experiência, inclusive recente, muito interessante, além da experiência internacional, para tratar desse assunto. Ana, super obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Álvaro, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, sim, mas a gente se acompanha. Isso. Né? E vamos nos controlar, né? Porque a gente começa a falar. Né? Aí... Perdíamos a hora da aula. Né? Com certeza. E conta um pouquinho, pessoal, entender um pouco da tua carreira e do que você tem feito recentemente. Bom, eu sou arquiteta urbanista, como o Álvaro falou, sou mestre em teoria da arquitetura, doutor em projeto arquitetônico pela Escola de Arquitetura de Barcelona, né? Então foi uma experiência incrível ter estudado ali, ter tido esse privilégio, e trabalho há muitos anos com a cidade, né? A questão da cidade, né? Principalmente com a política pública. Muitos anos trabalhando com a política pública em diferentes áreas da política pública. Então, habitação, estive como secretária adjunta de habitação, planejamento estratégico, também estive como assessora em planejamento estratégico, diretora de meio ambiente, trabalhei também com desenvolvimento urbano, com educação, primeira infância, fiz muitas coisas com primeira infância, a relação entre primeira infância e a cidade. Que legal. Né? Então é ali que tem que começar ali, né? É ali onde se registram todas as nossas relações depois na vida. Isso. Né? Então, com a cidade, a gente precisa também construir uma experiência positiva com a cidade, com a arquitetura, a partir da primeira infância. Né? A nossa memória espacial se constrói nessa primeira infância, né? Então é um momento muito importante de aprendizado também, né? Dessa linguagem espacial, dessas relações espaciais, né? Então, enfim, foram muitas áreas de planejamento, educação, cooperação internacional, né? Fiz muitos projetos na África, lembra? Lembro. E então tem também essa experiência aí com cooperação internacional, né? Muito bom. Tem várias coisas aí já de entrada que me lembraram da gente tocar. Uma delas você tocou aí numa coisa que faz parte da minha memória, né? Que é realmente eu estudei no Uruguai, né? No Montevideo, uma cidade sem muros, e desde criança, né? Talvez os 6, 7 anos, ia sozinho para a escola. E as crianças, você vê as crianças no horário da entrada e saída da escola andando pelas calçadas sozinha, né? Que é isso que você está falando, né? essa referência que eles passam a ter com o espaço, reconhecer o caminho, né? Sim, e o pertencimento à cidade, né? Sim. Começa muito nessa etapa da vida, né? A consciência, né, de que que a cidade também é sua casa, né? Então, a ausência dessa experiência cria o cidadão que a gente tem hoje, né? Que não participa dos processos urbanos, que não se informa, que não pertence, né? Que tem uma relação com a cidade como só um cenário de deslocamento entre lugares fechados. Isso. Né? Que não se apropria dos espaços abertos, públicos. Né? Então, essa falta de experiência urbana na infância deixa marcado o adulto que a gente é hoje, né? A nossa falta de pertencimento, nossa falta de cidadania, de identidade, né? De relação com aquele lugar, a relação de afeto, né? Com o lugar que a gente mora, né? Então é um problema grande, né? Que a gente não tenha esse trabalho feito de uma forma efetiva, porque quando a gente fala
de políticas para a infância, normalmente se associa com a questão, né, do bem-estar da criança na saúde, educação, na assistência, né? Mas tem outros direitos que são importantes de serem reconhecidos, né, e serem trabalhados, né? E um deles estimulados, deveria se fazer isso. Porque aí você tem um adulto que não pertence a um lugar e isso causa muitos problemas, inclusive quando a gente faz processos participativos dentro das políticas públicas, as pessoas não participam. Né? E quando participam, elas vão lá defender algum interesse particular mas não de todos. E não como seu papel, que é importante participar dessa discussão da cidade. Sim, né? Sim. Então a gente teve agora recentemente aqui em São Paulo o plano diretor, muito polêmico, né? Com uma série de questões que precisavam ser debatidas numa escala maior, mas as pessoas também se omitiram desse processo, né? Aí eu vou fazer uma crítica aos nossos colegas arquitetos que também se omitiram desse processo, né? Aí sempre tem um ou outro que, claro, vai para, né? Para esse lugar de debate. Visões diferentes, né? Conceitos diferentes, mas o mais importante é o debate. O debate, exatamente, é o debate, né? Que cidade que a gente quer. A gente não pode se omitir desse processo, nem como cidadão e nem como, no nosso caso, né? Como profissional. Então, é na primeira infância que esses processos se iniciam. Sim. E é incrível, né? A gente estava antes falando do Artigas, né? E eu vejo outro dia lá na Vila Buim, né? No edifício dele, eu usei como exemplo para discutir no meu condomínio a questão de segurança. Porque querem transformar uma fortaleza, né? Não é um projeto de segurança, querem fazer uma fortaleza. Eu falei, gente, esse edifício até hoje não tem muros. E está tudo bem. Está tudo bem. Morando todos bem, entendeu? É incrível como essa falta de experiência, né, na primeira infância, como você estava dizendo, né, acaba realmente se refletindo num adulto que não tem a noção, a percepção, né, porque não teve a experiência, né, de que não é o muro que dá a segurança, né, é a falta de conhecimento da rua, da calçada, do vizinho. Exatamente. Né? E a segurança, ela é uma percepção, né, na verdade não tem nada. Você pode estar completamente emuralhado e se sentir inseguro, né? Então, a percepção de segurança numa cidade, ela se dá muito mais na cidade sendo usada, você se sente mais seguro numa cidade que tem gente na rua, que tem gente circulando, que a praça está usada, né? Está sendo usada, que o comércio está aberto e ele é fácil de você acessar, do que numa cidade que para você ir ao comércio você tem que pegar um carro, que tem todo um muro que protege a calçada do edifício, né? Então, esses isolamentos, eles vão aumentando a sensação de insegurança, né? E a cidade, quando ela é usada, quando as pessoas estão na rua, a sensação de segurança é muito maior. Exatamente. Né? É justamente o inverso do processo que a gente vai fazendo, né? Então, e ele é muito importante, porque aí quando, por exemplo, a questão da criança, né? Quando você introduz a criança no desenho urbano, o que acontece? Você deu um start ali, que quando uma criança está na rua, você tem uma relação intergeracional, porque sempre tem alguns adultos com ela. Então, assim, ou é um cuidador, ou é uma avó, os pais. Então, assim, sempre vai ser um ambiente intergeracional. Exatamente. E isso é incrível. Muito bom. É democrático e inclusivo. Uma cidade democrática, uma cidade inclusiva. Depois, quando tem criança na rua, o trânsito também fica mais tranquilo. Diminui naturalmente aquela velocidade. Né? Então, tudo começa a ser... quando uma criança na rua, os acessos, os caminhos são mais acessíveis a qualquer pessoa. Exato. A todos. Né? Porque universal. É o desenho universal. Exatamente. Né? Então, introduzir a criança no desenho, né, no desenho urbano traz uma série de outras questões para além da criança. Sim. E é interessante tudo isso que você está falando, que eu tive essa experiência muitos anos atrás. A gente foi para Berlim com um grupo de arquitetos e o curador, ele tinha, no princípio do Festival de Design Berlim, era uma frase do prefeito, que foi eleito com essa proposta, que era que a Berlim
do futuro era uma Berlim que tinha que ter uma criança de 80, uma criança de 8 e um adulto de 80 anos. Quando a cidade estivesse com esses dois andando juntos, que é o que você está falando, é a cidade mais humana. Exato. Que atende a todos. É por aí. Atende a todos. É por aí. E realmente é isso. E a coisa da arquitetura também, que eu vejo com as próprias crianças, né, mais do que os adultos, porque eles vão buscando as referências, né? Então, às vezes, a referência que é uma árvore ajuda ele se localizar, né? Sim. Por isso que a árvore aqui da Casa Artigas é tombada. Sim. Ela é tão importante quanto a casa, quanto o edifício, né? Então, realmente é um trabalho que eu acho que nós, arquitetos, deveríamos promover mais, estamos promovendo um pouco. Sim, é verdade. Você estava falando disso, estava lembrando de um trabalho que eu fiz, eu sempre nos meus diagnósticos de território, que eu fiz em vários momentos, né, para vários municípios, para vários clientes, né, eu sempre incluo o olhar da criança sobre o território. Ele sempre, sendo o escopo do projeto ou não, para mim é importante fazer um trabalho de participação infantil dentro do meu processo de leitura do território. Primeiro porque é isso, eles têm uma percepção da cidade muito parecida com a de um especialista, porque eles não estão com a sua percepção ainda condicionada. Isso, né? Então, quando você dá algumas ferramentas para a criança, tá descobrindo. Uau, nossa, o universo dela se abre e a leitura que ela faz é incrível. Exato. Esse caso da árvore que você me falou me lembrou uma situação de um projeto que eu fiz, um diagnóstico para uma cidade, e aí naquele bairro, esse trabalho, o que me pediram era, nós estamos fazendo uma série de políticas públicas e a gente não está entendendo o que está acontecendo porque a gente só leva pau. Então a gente quer entender o que está acontecendo nesses territórios. Me deram os bairros que eles precisavam estudar, e aí o que acontecia na verdade? Existia uma falta de leitura, que é a leitura dialógica, né, que eu faço, que eu desenvolvi no doutorado, de leitura dos elementos que constroem essa comunicação entre território, habitante e objeto. Isso. Né? Que a pessoa confunde, né, todas as palavras. Exatamente. Domicílio, residência, moradia. Parece uma coisa única, você simplifica, que nem você falou, as pessoas acabam não tendo a experiência, a educação, e isso é o que nós vivemos. E aí você vai fazendo coisa, e as pessoas, mas eles não estão satisfeitos. Não é que não estão satisfeitos, você também não soube ler. Exatamente. Né? Porque essas coisas emergem do território, né? Emergem de uma leitura profunda, sociocultural, né? Desse território. E aí, nos meus trabalhos, eu sempre incluo a visão da criança, porque eles são, a visão deles é muito próxima do especialista, né? E nesse trabalho eu tinha tinha feito um trabalho nos 9 bairros com as escolas públicas para fazer como que eles entendiam e usavam aquele território. E aí essa árvore que ficava no meio da via, esse eucalipto enorme no meio da via, estava lá em todos os desenhos, e eles começavam o desenho do bairro explicando o eucalipto. Isso também apareceu na fala de alguns moradores antigos, porque fizemos um trabalho de deriva, os percursos começaram por lá. E aí quando eu apresentei isso para a secretária de planejamento, né, dessa prefeitura, ela falou, não está entendendo? Como assim? A gente fica recebendo o tempo inteiro ligação para cortar o eucalipto. Eu falei, não faça isso. É uma boa referência. Eu falei, não faça isso. Ela falou assim, não. Aí ela pegou, ligou o prefeito, prefeito. Aí porque eu falei assim, mas quem que pede? Quem passa ou quem mora? Boa. Aí ela falou um palavrão assim, né? Levantou, pegou o telefone, ligou. Prefeito, quem que reclama? Quem passa ou quem mora? Ele falou, quem passa os caminhões... Então, eu falei para ele, então... Não pertence. Então, o que acontece? A única coisa que você tem que fazer aqui é iluminar essa árvore. Porque a hora que você ilumina essa árvore... Valoriza. As pessoas vão se sentir ali... Sim. Interpretadas, lidas, reconhecidas na sua identidade local. Seu símbolo. Que para os outros pode não ter a menor importância, mas é importante para elas, elas vão se sentir valorizadas, que vocês perceberam. E quem passa vai ver uma árvore iluminada no meio da via, vai entender que precisa desviar da árvore, senão vai bater. Você resolve os dois problemas, né? Os dois problemas, mas são, na verdade, problemas de leitura do território, com uma única explicação. Você não tem que tirar a árvore, você não tem que criar, é só iluminar. É uma ação muito mais simples,
Óbvio. Né? Mas que parte de uma leitura. Sim. E quem me ajudou a chegar nessa leitura foram esses grupos sociais que eu fiz o trabalho e principalmente as crianças. A árvore sai em todos os desenhos. Óbvio. Então, olha que importante que é a construção dessa memória, né, desse saber espacial, de se pertencer, porque na hora que a gente fez esse trabalho, depois eu tive um feedback de algumas diretoras das escolas e elas falaram assim, eu não consigo mais terminar essa atividade, porque agora elas querem continuar, porque agora elas estão vendo outras coisas, outros no pontos, bairro, outros referências. e elas querem continuar o trabalho. Ainda bem. Né? Então, assim, olha que riqueza que a gente deixa passar nos processos de aprendizagem, né? Sim. E que cidadãos interessantes que saem desse processo, né? Você sabe que aconteceu também uma vez um trabalho similar comigo, muitos anos atrás, no interior da Bahia. E o pessoal que estava comigo, né, eram estudantes ainda, eles falaram assim, nossa, e essa árvore no meio da estrada? Eu falei, não, e essa estrada em volta da árvore? Em volta da árvore. Essa árvore está muito mais tempo aqui. Entendeu? Ainda bem que não tiraram, né? Mas vem cá, me conta umas. Vamos aproveitar que o pessoal gosta também de ver imagem. Alguns exemplos que você acha que foram interessantes, mais contemporâneos, de projetos que foram feitos para cidades que deram resultado. Então, tem várias experiências com criança, mas o último projeto que eu fiz, assim, que teve um impacto interessante, foi o planejamento a longo prazo para Santo André. Sim. Foi a primeira cidade, né? Aqui é a primeira vila. Santo André vai comemorar aí 500 anos. 500 anos, né? Em 2053. Isso. E aí, isso eu falei agora, né? Mas porque é a longo prazo. É a longo prazo, Eu acho que isso é uma das coisas importantes que também faltam no Brasil, que é cidades pensando o seu planejamento para além dos 4 anos, né? Então, são poucas as cidades no Brasil que fazem um planejamento a longo prazo. Santo André não é a sua primeira experiência. A primeira experiência de planejamento a longo prazo veio com o Celso Daniel em 2000, o projeto Cidade Futuro, lembra? Que tinha todo aquele projeto do tamanho da TI, várias outras coisas, lembra? Da flora local. Né, foi uma coisa super representativa, e é super importante para as cidades fazerem um planejamento a longo prazo, porque as grandes políticas, elas perpassam os governos, né? E isso é deixado de lado, e aí você fica vendo esses copia-cola, essas cidades cheias de coisinha, penduricalho, sem sentido, uma coisa que não conecta com a outra. Então a importância de um planejamento a longo prazo. Aí nesse trabalho eu pude alinhar o Santo André 500 anos naquele momento com o Acordo de Paris, né, que é até 2050, que fala, né, das questões urgentes e importantes climáticas. Né, e percebi que a gente precisava preparar uma série de estudos anteriores a desenvolver os eixos de desenvolvimento econômico, urbano-ambiental, social e de gestão e inovação. A gente precisava, para poder fazer esse alinhamento, preparar esse terreno para pensar que modelo de desenvolvimento econômico a gente quer, que modelo de cidade, que modelo de paisagem. Né? Ainda tem lá a questão das águas, que envolve outras cidades que utilizam da beira da mesma represa. Tem a indústria que foi impactante para a cidade, né? Então parece que não, mas já tem 50 anos da chegada da indústria automobilística, que mudou tudo. Nós temos um presidente hoje, oriundo de um sindicalismo destas metalúrgicas da cidade de Santo André, São Bernardo, né? Que era a cidade do móvel, né? Que me levou para lá e assim que a gente se conheceu. A gente se conheceu. Então você vê, passa muito rápido. Então você falar em 50... Porque eu queria... São 2 assuntos esse, ainda quero falar de mais um, que eu acho extremamente importante, que chamei, porque me parece que na compreensão da sociedade, obviamente não dos arquitetos, urbanistas, mas da sociedade, que a gente é um profissional de criação, ou seja, é Brasília, é Palmas, né? São cidades que você vai criar do zero, e aí que você entra com planejamento. Mas a cidade está viva, está funcionando, e ela também precisa, né? Muito. Assim, eu acho que, para mim,
tanto na arquitetura como no, né, logicamente no urbanismo também, mas assim, um projeto nunca se começa com a folha em branco, né? Eu acho que a gente tem uma série, quando começa com a folha em branco, aquele objeto pode estar em qualquer lugar. Sim. Né? Então, todo o material que a gente tem anterior àquele projeto são as nossas referências, são entender o contexto onde aquele edifício vai estar, isso na escala tanto da arquitetura como na do urbanismo mais ainda. Né? Então, e a cidade, ela é um projeto em construção o tempo inteiro, com arquiteto ou sem arquiteto. Né? Então, a gente precisa participar ativamente desse processo dentro das políticas públicas, por exemplo, atuando na política pública, não só na área de planejamento urbano. Né? Então, por exemplo, isso me levou... É isso que eu queria dizer, exatamente. Isso me levou a uma série de experiências dentro das políticas públicas a partir do meu olhar de arquiteta. Por quê? A Faculdade de Arquitetura, eu acho que é a última escola renascentista, que tem que... Sim, você tem ainda que ter um conhecimento de estrutura, a história, passando por desenho, né? Enfim, você tem uma formação muito completa, sociologia, né? Você tem uma formação muito completa nesse sentido, passando por vários campos do conhecimento. Exatamente. Então, isso nos dá um lugar tão privilegiado de atuação, né? Expande tanto o nosso campo para o profissional. Né? Então eu pude trabalhar com questões ambientais por conta da minha formação como arquiteta, que me permite esse olhar, entender que o projeto não se começa com a folha em branco, entender as potencialidades que existem ali. Aprendi muito as questões ambientais, né? Então na época que eu tive como diretora de meio ambiente, sobre a questão das unidades de conservação, economias a partir da floresta em pé, né? Como que a gente desenvolve uma qualidade de vida, porque assim, outra coisa, né? As pessoas têm uma falsa ideia, né, de que floresta é mato, que isso atrapalha o desenvolvimento, que tem que asfaltar, que tem, né? Então, assim, trabalhar com essa desconstrução só vem a partir da política pública. Esse exatamente era o segundo item que eu ia te tocar. Eu até quero citar um case, até para ilustrar, que é o de Seul, né? Que essa... assim, não sei nem é urgente, era uma urgência, já não era nem apenas importante, uma urgência de resgatar os rios e as águas, né? E a gente, São Paulo é uma cidade de rios, né? E a gente tem tudo canalizado. O que você acha desse investimento em quebrar e voltar a trazer a água? Eu acho super importante, porque uma coisa muito interessante que marcou a minha memória, eu vi uma entrevista, né, do responsável pelo projeto de transformação de Seul, e ele falava que o trânsito, se a gente fosse descrevê-lo num estado, ele é um estado gasoso. Você fecha, ele não vai mais. É um processo só de desvio disso e de... ele vai desaparecendo, ele vai diminuindo, porque ele vai perdendo a sua força, né, de expansão. E é verdade, foi o que aconteceu com Seul, né? Era impensável tirar todo aquele viaduto, toda aquela infra enorme, né? E renaturalizar aquele lugar. Só que assim, foi o que aconteceu. Criou-se outros caminhos, criou-se muito transporte público, uma qualidade de cidade acessível e de bem-estar, que hoje em dia todo mundo fala, nossa, como é que a gente ficou tanto tempo sem isso? Exato. Né? E já não sentem falta daquilo que tinha. Né? Então eu acho que isso é possível em todas as cidades. Só que a gente precisa fazer através de um planejamento a longo prazo. Né? Porque esses processos eles são longos, porque eles exigem não só recurso, mas também diálogo. Né? Diálogo entre todos os atores envolvidos, né? Entre as diferentes esferas de governo, de população, são processos longos, né? Então eles precisam de um tempo maior do que 4 anos. Né? Então esses processos, eles vêm através de um planejamento a longo prazo, né? Vem do entendimento que a cidade está para além de uma situação política imediata, momentânea, né? Assim, então, assim, essas percepções, a gente, dentro dos processos, conseguimos fazer isso emergir.
Né? Então, essa é a importância da gente participar dos processos, nós como profissionais e como cidadãos também, mas como profissionais a gente cutuca, né? A gente consegue acionar esses mecanismos. Até porque destruir é muito rápido. Outro dia eu estava mostrando imagens de 50 anos atrás, o que era a região aqui, por exemplo, tudo com rios, com água e a gente perde e parece que nunca teve, né? Sim. Que é isso que você comentou. Então, é possível, sim, mas hoje é mais do que isso, acho que é urgente, necessário. Urgente. Várias cidades do mundo estão passando por esse processo de renaturalização. Berlim é uma delas, né? Também está passando por esse processo de renaturalização há bastante tempo. E do uso dos rios, né? Por exemplo, Berlim fez uma piscina pública no próprio rio, incrível. No verão foi tão usada, que a população exigiu que ficasse no inverno. A prefeitura investiu em cobertura, sabe, na piscina para um inverno rigoroso, né, super. O pessoal ia na piscina do rio, nadar no rio, que é uma coisa incrível, né? Fazer isso aqui no Brasil nos custa mais esforço justamente pela falta dessa coisa da primeira infância que a gente falou a princípio da nossa conversa, né? Das pessoas entenderem que aquilo é parte da vida delas, né? Então que aquilo é importante, que elas precisam participar desses processos, que aquilo é delas também, né? A cidade não é uma coisa que está ali do lado de fora do seu carro ou do lado de fora do muro da sua casa, né? Então, porque isso só vai vir a partir de uma demanda pública. Nós tivemos em Rotterdam também, fazendo essas visitas e foi uma iniciativa dos governos, não foi um governo especificamente, de que as pessoas ficavam em casa, elas precisavam sair. Então tinha que ter uma atração, como em Berlim eles mesmos falam, é melhor as pessoas andando de bicicleta do que indo parar em hospital. Sim. Esse já é um recurso até de saúde pública, são investimentos que ajudam investindo nisso a evitar gastos desnecessários depois, né? Com químicas, laboratórios e por aí vai. Por exemplo, crianças que brincam na terra, elas têm muito menos alergias, desenvolvem menos alergias do que uma criança de apartamento, né? E isso na nossa vida também, casos de depressão, tudo é tratado quando você está nesses espaços coletivos, né? Você tem muito menos problemas de saúde mental, né? Quando você faz esse uso da cidade. E a outra questão da importância disso é a questão das mudanças climáticas, né, Álvaro? Os processos de chuva e seca estão ficando cada vez mais radicais, mais pontuais. A permeabilidade da cidade. A permeabilidade, ela simplesmente destrói quando a chuva passa todo. Que na verdade é impermeável. Impermeável. Não tem mais. Aqui em São Paulo, né? Pelo menos não tem praticamente. A gente não tem mais ilhas de calor, o que a gente tem são ilhas verdes num mar de calor. Então o conceito de ilhas de calor também foi completamente alterado. Né? Então quando você olha um mapa de calor da cidade de São Paulo, por exemplo, é uma mancha de calor com alguns pontos mais frios que são o quê? Os parques, as praças, né? A gente o mapa virou ao contrário, esse mapa de calor, né? Então a gente precisa reverter esse processo, né? Então quando eu estava fazendo, por exemplo, esse estudo lá para Santo André, Santo André tem mais de 60% do seu território de floresta. E a cidade está concentrada em 40 e poucos %. O que acontece, mesmo numa cidade assim? A gente viu que para você neutralizar o carbono que a cidade emite, não era suficiente aqueles 60%. Por quê? Aqueles 40 é o grande valor. É muito. Ali, porque não tem nada no meio dele. É muito. Aí a gente precisaria plantar... Isso chama de ilha, né? É uma ilha, de fato. É uma panela de pressão, né? Aquilo ali. Então o que acontece? A gente tinha que plantar uma quantidade enorme de árvores que a gente na área urbana não tinha espaço físico mais. E olha que é bem arborizado Santo André. Então assim, imagina isso na escala metropolitana. Sim. Né? Então aí você vê que só plantar árvore hoje em dia nas nossas cidades não traz mais uma neutralização do carbono. Você tem que abrir, né, outras estratégias e outras políticas para que isso se consolide. A questão do carro elétrico, de transporte público, aumentar o transporte público para diminuir
carro, enfim, uma série de políticas. Deslocamentos menores, mobilidade ativa, mas isso como política já, não só de bem-estar. Adensamentos diferentes também, né? Permeabilidade do solo, voltar a ter, por exemplo, a gente precisa reconstruir os corredores de fauna, para polinização, inclusive. Para a circulação das aves. Então, assim, tem uma série de políticas que precisam hoje em dia acontecer de forma coordenada para que isso, de fato, resulte numa neutralização do carbono lá para frente. Você sabe que eu moro aqui perto da Roberto Marinho, que é um córrego da água espraiada. E sempre, né? E quando a primeira coisa que eu senti foram as garças. Eu falava até para minha esposa, meu filho criança ainda, a gente via as garças vindo de manhã ali da região do zoológico, do botânico, que elas moram ali, pegavam todo o córrego como um caminho até por vento para parar no Rio Pinheiros, onde elas iam comer. Aí voltavam no final da tarde, era típico, você via, ouvia. E elas sumiram quando cortaram as árvores da Roberto Marinho, aquilo secou, Pinheiros acabou. Isso eu estou falando em 20 anos, né? Tanta idade assim. Em 20 anos aí se acabou, né? Então é extremamente importante e fora nós falávamos com a Sandra Favorito sobre isso, né? Outras espécies, né, que ajudam nessa biodiversidade tão rica que o Brasil tem, até migrações, sabe, de outros países que costumavam passar por aqui, eles estão se afastando porque saíam lá do Canadá para ir para a Argentina e hoje eles começam a desviar o caminho, né? Coisa incrível. Incrível, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente, dentro de preparar, né, esse material para dar essas diretrizes para os eixos de desenvolvimento, era criar, né, revisar o diagnóstico de cobertura vegetal da cidade. Entender que flora é essa, que idade que ela tem, qual é o ativo ambiental e econômico da floresta em pé, porque a pressão por ocupação desses territórios é imensa, ainda mais numa área metropolitana, né? E aquilo vale muito mais de pé do que, né? Então, assim, ocupação por loteamento, você fala, gente, meu Deus do céu, né? Essa cidade espraiada, desorganizada, que você necessita um carro para se mover, é tudo o oposto do que a gente precisa hoje em dia pensar para um futuro sustentável. Um futuro sustentável. É o oposto. A gente sobreviver como ser humano, simples. A gente estava fazendo, um dos estudos que a gente estava fazendo é a construção de indicadores de saúde ambiental. A relação entre saúde e meio ambiente, ela é... Só que a gente não tem esses dados, por exemplo. Eu não sei quanto que eu deixo de gastar, eu não sei quanto eu gasto com doenças respiratórias, por exemplo. Eu preciso saber o quanto eu gasto com isso e o nível desse meu gasto, né, a escala desse meu gasto, para falar, olha, se eu investir nisso, eu vou impactar nisso. Inclusive de forma orçamentária, não só de qualidade de vida, mas assim, orçamentária, que é um pouco o que as cidades, né, que você estava falando, de Berlim, de Seul, estão fazendo, é uma questão de saúde pública, né? Então, assim... É mais barato investir nisso, além de uma qualidade de vida de futuro maior, do que continuar tratando pessoas. De ser fora neuroses e outras coisas. Porque é uma política da doença, não é uma política da saúde, né? Você está trabalhando na política da doença, você está chegando depois, né? E não de forma preventiva. Só essa da questões de... relativo aos gases, eu acho que já se paga, mas são inúmeras outras doenças que vêm em função dessa falta de uma relação mais equilibrada com a natureza. Exato, um monte. E aí falta inclusive esse olhar sobre esse dado, sabe? Construir esse dado. A gente precisa ainda construir esse dado. Então, é um processo. Eu fiquei muito feliz que depois, eu já não estava mais na Prefeitura de Santo André, mas fiquei muito feliz que esse projeto, né, da forma como ele estava sendo conduzido, foi premiado pelo Cidades Sustentáveis, você viu? Muito bom. Em governança. Fiquei muito feliz. Te citou lá. Fiquei muito feliz porque o que acontece? É muito importante porque assim, quando a gente começa a olhar o planejamento estratégico a partir dessa ótica
da mudança climática, ela sai, a questão ambiental sai da política setorial e vem para o estratégico. E isso hoje em dia é fundamental. Então, assim, as pessoas precisam entender hoje que você não pode pensar política a longo prazo sem trazer a política ambiental para o colo, para o início do processo. Exato. Né? Então ela não é mais uma coisa a ser consultada, ou ela não é mais um apêndice de uma política econômica, ela vai ser o princípio. Né? Então, o que eu fiquei feliz nessa premiação foi que foi não só reconhecido, como que pode ser replicado. Sim. Isso, de falar, olha gente, não tá, quando a gente fala de meio ambiente, não é quando a gente fala de desenvolvimento urbano ambiental, é para falar de desenvolvimento estratégico. Sim, sim. É antes. Sim. É antes. Então, precisamos ter uma série de ferramentas que nos ajudam a olhar para isso e pensar, bom, agora que modelo de desenvolvimento a partir disso eu quero. Né? E entender, por exemplo, a Floresta em Pé como um ativo econômico também. Né? Então hoje a gente tem uma série de situações, a gente tem mercado de carbono, né? A gente tem manejo de floresta, a gente tem uma série de produtos como a água que você me mostrou, né? Que a tampinha é a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Ou seja, se a gente não olhar a questão ambiental dessa perspectiva, a gente não fala de essa aqui, né? Que a gente brasileira, invenção brasileira. Brasileira, né? Então, assim, se a gente não pensar qualquer planejamento a partir da questão ambiental, a gente não pensa novos produtos, a gente não pensa novos materiais, a gente não pensa na questão de desenvolvimento econômico, né? Não é só mais uma questão ali, um apêndice de uma política pública, não, ela precisa vir para a estratégia. Então, quando foi reconhecido, né, esse trabalho, para mim é isso, o mais importante é que a questão ambiental ela saiu da casinha dela ali, veio para o estratégico. Então, a partir daqui a gente começa a conversa e o modelo de cidade que a gente quer. Muito bom. Nós vamos marcar outras com você, Ana. Nós vamos marcar, inclusive, para falar da Lina, do modernismo, que você adora. Amo, eu também. Sim. E, bom, quero te dar meu livro de muito obrigada. Tem uma parte aí que trata da sustentabilidade também. Ótimo. Antes de encerrar, vou contar uma curiosidade tipo o Jô Soares, né? Que ele gostava de contar. Não sei se você vai lembrar, mas você tinha ido fazer o mestrado em Barcelona e quando você voltou, surgiu uma coisa nova no mundo que era o Google Maps. O Google, lembra? Que tinha carros andando, e a gente falando, e não estava no Brasil ainda, estava em alguns lugares do mundo, os carros andavam, e a gente, é mesmo? Você falou, a gente conversando com o professor que estava contando essa inovação tecnológica, aí ele pegou e abriu um lugar no mundo, aí você falou, vamos ver Barcelona, que eu morava lá em Barcelona, olha que história, gente. Aí o professor, naquela época, o professor abre lá o computador, que era onde a gente estava, né? Não tinha os celulares como hoje, e ele abre o Google lá em Barcelona, e ela fala assim, não, vai aqui no bairro Gótico, agora anda. Eu morava nessa rua, aí ele põe lá a figura humana na rua pra gente ver a casa que a Ana morava, e a Ana está saindo da casa. Ela se vê, gente, a gente não levei um susto! O carro tinha passado filmado ela, né? E foi tão engraçado, porque depois que a gente viu isso, eu lembrei da filmagem. Porque, claro, foi o que você falou, Barcelona foi uma das primeiras cidades no mundo a ser filmada, né? E eu tava saindo da minha casa e passou uma caminhonete com um monte de câmera em cima. Eu olhei aquilo e falei, gente, que coisa estranha. Mas como Barcelona sempre tem muita filmagem, de propaganda, de coisa, não liguei. Esqueci, deletei esse assunto da minha cabeça. Até aquele dia. Até aquele dia que você fala, meu Deus do céu, sou eu. Muito engraçado, muito legal. Ana, super obrigado, foi ótimo. Foi ótimo, adorei também, muito obrigada. Vamos marcar outra. Vou adorar, um prazer. Thank you.